Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta é a videoaula 2 da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC Campus Floresta. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre as funções da linguagem, nós precisamos entender o conceito da palavra função. Função pode ter vários significados. Então, se alguém te perguntar qual a função de um apagador, você vai dizer apagar o quadro. Então, seguindo esse raciocínio, alguém poderia dizer que a função da linguagem é transmitir informações de um indivíduo ao outro ou de uma geração a outra. Então, vamos pensar e vamos imaginar o seguinte diálogo entre A e B, tá? Eles estão ali passando na rua, o A encontrou o B, vamos ver então como é que vai ser esse diálogo. A diz, como vai? Tudo bem? E o B diz, como vai? Tudo bem? Será então que houve transmissão de informação nesse diálogo? Obviamente que não, né? Então, a função da linguagem nem sempre é transmitir uma informação de um indivíduo ao outro. Na verdade, a linguagem tem várias funções, e uma delas é justamente o seu papel social, um comportamento social. E vários linguistas procuraram, então, descrever as funções da linguagem. Um deles é o Roman Jakobson, esse da foto, um linguista russo do início do século XX. Para o Jakobson, existem 6 elementos constitutivos de todo o ato comunicativo. São eles o emissor ou remetente, o destinatário ou o receptor, né? O contexto, a mensagem, o canal ou o contato e o código. O emissor ou remetente é aquele que envia a mensagem. Já o receptor ou destinatário é aquele que recebe a mensagem. É importante notar que a relação entre o emissor e o receptor deve ser uma atividade cooperativa. Para que haja comunicação, o receptor precisa aceitar como verdade o que o emissor está transmitindo. E o emissor precisa levar em conta o conhecimento do receptor sobre o assunto para ele poder construir essa mensagem. Trata-se de uma conexão psicológica entre o emissor e o receptor. E o canal e o contato é o meio pelo qual a informação é transmitida. No caso da fala, é o ar, por onde as ondas sonoras se propagam do emissor até o receptor. Outros exemplos de canais: o telefone, as faixas de frequência de rádio, os e-mails. Já o código é o conjunto de sinais ou signos convencionalizados para promover a comunicação entre as pessoas. Todas as línguas são códigos, tanto as faladas, quanto escritas, quanto as de sinais. Outros exemplos de código são a sinalização de trânsito ou o código Morse, que era usado na época da guerra. Para acontecer a comunicação, é necessário que o remetente e o destinatário compartilhem minimamente o mesmo código. Por exemplo, um japonês que não fala português e um brasileiro que não fala japonês terão que recorrer a outro código para se comunicarem, como gestos ou uma outra língua, no caso o inglês, que funcionaria como uma língua franca. O contexto é o conteúdo de referência da mensagem, ou seja, as informações que estão ali ao redor, né, daquela mensagem a ser transmitida. E essas informações podem ser de dois tipos, linguísticas ou extralinguísticas. As informações linguísticas têm a ver com as informações que foram proferidas anteriormente no discurso. Nós chamamos de contexto linguístico. Já as informações extralinguísticas têm a ver com a situação comunicativa. Por exemplo, o local em que está acontecendo a comunicação, o momento, o tipo de relação entre os interlocutores, né? Entre o emissor e o receptor, certo? O contexto ele abrange todas as informações associadas à produção da mensagem. Quem é esse receptor? Quem é esse destinatário? Qual é a relação entre eles? Qual é o local em que a mensagem está se dando, né? E a situação da mensagem.
Então, esse conjunto complexo de informações, que vai desde os elementos relacionados ao momento da produção da mensagem até o conhecimento do assunto da mensagem, nós chamamos de contexto. Então, por exemplo, se um professor de matemática diz: "Passei muitos exercícios na aula de hoje", nós sabemos, né, que nas aulas de matemática, geralmente os professores passam muitos exercícios. E a gente sabe quais são os tipos de exercícios, né? Geralmente são problemas, equações, certo? Agora, se um professor de ginástica diz: "Passei muitos exercícios na aula de hoje", a gente vai imaginar uma outra aula, né? Uma aula de ginástica, né? E outro tipo de exercício, que no caso não são os exercícios matemáticos, são exercícios aeróbicos, né? Exercícios físicos. Portanto, o significado da frase depende do contexto. Reparem que é a mesma frase, mas a depender do contexto, a gente vai ter uma outra interpretação. A depender, por exemplo, né, do nosso emissor. Quem é esse emissor? É um professor de matemática ou é um professor de ginástica, certo? Então, nós já sabemos agora quais são os 6 elementos constitutivos de todo o ato comunicativo. Vamos ver agora quais são as 6 funções da linguagem. Reparem que cada função da linguagem tem como foco um dos elementos constitutivos do ato comunicativo. Bem fácil. Então, a função referencial tem como foco o contexto, a função poética tem como foco a mensagem, a função emotiva tem como foco o remetente, a função conativa tem como foco o destinatário, a função fática tem como foco o canal e a função metalinguística tem como foco o código. Vamos ver agora cada uma dessas funções separadamente. A primeira delas é a função emotiva, que é centrada no emissor ou no remetente. Consiste, então, na exteriorização da emoção desse remetente, né? De modo que essa emoção transpareça no nível da mensagem. É possível notar um claro envolvimento do remetente com a situação. Por exemplo, um palavrão, quando alguém marreta o próprio dedo, a narração de um locutor de futebol, os diários, as autobiografias, os depoimentos, as entrevistas, todos esses são exemplos de atos comunicativos que envolvem a função emotiva. Já a função conativa ou apelativa é centrada no receptor ou no destinatário e consiste em influenciar o comportamento do destinatário, persuadindo a fazer algo ou agir de determinada maneira. Por exemplo, as propagandas, que têm como foco, né, o seu público-alvo, o seu destinatário, né, que vai então persuadi-lo a comprar alguma coisa, né, a fazer alguma coisa, certo? Já a função fática, ela é centrada no canal, né? No contato. Consiste, então, em iniciar, prolongar ou terminar um ato de comunicação. Então, ela não visa propriamente a comunicação, mas a testar esse contato, checar o recebimento de uma mensagem, manter o contato. Um exemplo, o alô, quando você atende o telefone. Então, você está ali o quê? Checando, né, o contato, dizendo para outra pessoa, né, que já pode começar, então, a comunicação que você está ouvindo. E a função poética? Ela é centrada na mensagem e na sua forma. Consiste numa projeção do eixo da seleção sobre o eixo da combinação. Então, nós sabemos que nós selecionamos quais são os elementos que nós vamos utilizar na nossa frase, né? As palavras que a gente vai usar, e a gente, então, combina essas palavras selecionadas. Só que na função poética existe uma escolha mais cuidadosa das palavras, porque nós queremos criar um efeito na combinação dessas palavras, certo? Por isso que a gente chama que é uma projeção do eixo da seleção sobre o eixo da combinação. Então, nós temos aí exemplos, os textos literários, os ditados e as expressões populares, os slogans. Então, nós sabemos que nesse tipo, né, de ato comunicativo, a gente pode encontrar rimas, aliterações, né, efeitos estéticos, certo? E a função metalinguística? Ela é centrada no código. Consiste em usar o código para se referir ao próprio código. Então, no caso, nós estamos falando do código linguístico, né? Então, exemplos de
de função metalinguística são os verbetes de dicionário, em que a gente utiliza a língua para falar da própria língua, e as gramáticas, em que a gente utiliza a língua para descrever o funcionamento da própria língua. E por último, a função referencial, que ela é centrada no contexto, então reflete uma preocupação em transmitir a informação. O foco, então, é essa transmissão de conhecimento, que tem a ver com pessoas, objetos, acontecimentos. Então, por exemplo, uma notícia, né? Tem como foco transmitir, né, o conhecimento de algum acontecimento, né? Já um manual de instrução tem como foco transmitir o conhecimento da utilização de um equipamento, né? Os livros didáticos vão então transmitir informações sobre um determinado conteúdo pedagógico. É importante, então, nós termos em mente que as funções da linguagem, elas não estão de maneira isolada no mundo real, né? Os atos comunicativos, eles podem combinar várias funções da linguagem, porém, é comum que uma função tenha mais predominância do que a outra. Então, nós ficamos por aqui. Esse é o fim da nossa videoaula 2 e até a próxima. Um abraço!